Dia lindo para você, estamos aqui em mais uma aula semanal. Quinta-feira, 11 horas. Quem é você no time das 11? Estamos aqui para mais uma aula semanal sobre como se alimentar, como você pode ser saudável, se alimentando bem e ainda por cima não precisa fazer dieta. Porque a gente acha que, precisa restringir para poder emagrecer. E aí eu estou aqui para te dizer que isso não é verdade. Até porque eu já testei isso, entendeu? E isso está cientificamente comprovado. E aí na nossa aula de hoje, pega papel e caneta, porque aqui, meu povo, é assim. A gente fala de alimentação, mas também fala de família. Então, o que acontece? Na família, muitas vezes a gente fica com aquela cabeça assim, né? O que eu vou fazer para fulano? O que eu vou fazer para ciclano? E aí você se pensa, né? Variedades, né? Fulano come de um jeito, fulano come do outro. Então, assim, a família, ela vai comer a comida de verdade. Se você ficar ali investindo em pacotinhos, farináceos, um monte de carboidratos, né? A famosa carbolândia. Então você não vai se alimentar bem, você não vai. Então, assim, adultos e crianças tendem a escolher uma alimentação saudável. Mas eles não escolhem por quê? Porque você estimula, você dá pra eles a alimentação errada. Então é claro que a gente prefere uma comida de verdade. Isso faz toda a diferença. É um desafio? É um desafio. Concordo em número, gênero e grau. Então, mas a comida de verdade, ela agrada a todo mundo, né? Então, assim, se ela estiver bem feita, bem temperada, bem equilibrada, então se você preparar da maneira certinha, ela vai agradar a todo mundo, né? Quem que não gosta de uma comidinha ali caseirinha, saborosa, aquela comidinha de roça? Então, minha gente, eu nem falo. Então, o segredo tá ali na escolha dos ingredientes. Então, selecionar bem. A gente precisa selecionar bem na escolha dos ingredientes. Porque se você não seleciona bem, eu já te digo daí que a comida não vai ficar boa. Entendeu? E aí, a maneira de apresentação é que vai ajudar com que a criança come. Porque... E aí ela vai conquistar, né? Até as crianças que você vê, assim, que é difícil de se alimentar, né? Então, assim, se tiver bons ingredientes, né? Ingredientes selecionados, uma comidinha ali de verdade, eu te garanto que ela vai comer. Então, pega papel e caneta aí, porque eu já dei aqui várias instruções que você pode aplicar aí na sua casa, depois para não dizer, porque meu filho não come. Come se você aplicar o que eu tô te falando aqui. Então, assim, quais são os princípios, né, de uma refeição saudável em família? Então, primeiro, a variedade de cores e texturas. Porque muitas vezes a sua criança, ela não vai comer porque você, às vezes, prepara do mesmo jeito. E aí ela já acostumou, já enjoou e não vai comer mais. Então, aí vai ser um alimento a menos que você vai ter para poder dar para ela. Então, essa variedade. Depois, a simplicidade e o sabor. Então, muitas vezes a gente quer complicar, quer fazer coisas elaboradas. Nada contra, mas o simples, gente, o simples cativo. Então, eu não sou contra, tá? Eu acho lindo, maravilhoso, mas também eu não tenho tempo para isso. Que é o quê? O que tá em alta, né? Já tem alguns anos. E que, na minha opinião, não é nada prático, porque você mais complica do que você simplifica. É quando você faz aqueles pratinhos decorados com bichinhos e faz um negocinho. Claro, quando você tá com tempo, aquilo dali é maravilhoso de fazer e todo mundo vai comer porque vai achar o máximo. Mas, pra quem é mãe, assim, né, no batidão do dia a dia, não vai conseguir. Então, assim, a gente precisa partir pro simples, né? A gente precisa simplificar. Então, não precisa de ingrediente mirabolante, não precisa de uma maneira mirabolante pra você fazer para chegar no resultado que você precisa. Então, uma comidinha caseira, simples e bem temperada é o que funciona. Entendeu? Então, assim, alimentos naturais e minimamente processados.
né? Então, assim, quanto menos pacotinho, melhor. Então, elimina os pacotinhos. E o pacotinho, digamos assim, você pode usar num dia que é uma festa, né? Você vai receber uma visita em casa. Então, assim, tira os pacotinhos. Porque se você põe o pacotinho, você está incentivando, você está influenciando o seu filho a comer pacotinhos. Não que seja proibido. Então, aquela coisa, um só não tem problema. O problema é se você come muito e todo dia. Então, reduz aí as quantidades, né? Menos pacotinho. Vai para as frutas. Quanta fruta saborosa a gente tem. O Brasil é um país, assim, de variedade em frutas, verduras, grãos, proteína de boa qualidade e gorduras boas, né? Então, a gente precisa ter isso daí. E aí, muitas vezes, a gente precisa o quê? Respeitar o paladar da criança. Ah, porque meu filho não come. Ele não vai comer. Então, vai dando aos pouquinhos. Igual a introdução alimentar, né? Então, assim, vai dando aos pouquinhos, misturando com sabores que às vezes eles já comem. Então, porque às vezes a gente quer que coma tudo de tudo. E isso não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então, pega o que ele já gosta, põe um pouquinho de diferente ali todo dia e vai dar tudo certo. Depois, refeições em família. Isso daí ajuda a criar laços, né? Então, fortalece os laços e ajuda a criar os hábitos saudáveis. Porque se você dá exemplo, né? O exemplo, ele prevalece. Então, assim, ter esse hábito de comer em família, porque isso daí incentiva. A gente é muito reflexo, né? Os filhos são reflexo dos pais. Então, o que você come vai refletir na alimentação do seu filho. Então, tenha bons hábitos. Ah, mas o que eu preciso ter na minha cozinha para ter bons hábitos? Pois é, anota aí. Então, isso tudo que a gente precisa ter na nossa alimentação, de uma forma equilibrada. E aí, é o que a gente tem, vocês já devem ter visto, né? Aquela piramidezinha. Então, é o quê? É a proteína, é o carboidrato, são as gorduras, são os vegetais, são as frutas. E isso tudo bem usado, você consegue ter uma alimentação equilibrada, você consegue fazer uma boa alimentação, proporcionar uma boa alimentação. Então, as proteínas são o quê? São as carnes. Os carboidratos, né? Arroz, batata, pão, essas coisas. As gorduras saudáveis que a gente encontra é azeite, no abacate. Então, a manteiga de verdade, né? Não é essa manteiga aí que você vê com infinitos conservantes. Depois, os vegetais. Cenoura, batata, abobrinha, brócolis, couve, chuchu, enfim. Vegetais de uma forma geral. E depois as frutas, né, gente? Porque, enfim, né? Se tem, é pra gente comer. Então, quanto mais natural, melhor para a sua saúde e melhor para o longo prazo. Então, muitas vezes a gente quer... porque eu tô saudável, porque eu vou fazer uma dieta e eu vou cortar XPTO. Se você cortar, quando você chegar no seu peso ideal, sabe o que vai acontecer? Você vai comer o dobro. Por quê? Porque como restringiu, você vai querer comer de tudo. E de novo. E aí vai ficar o famoso efeito sanfona, né? Então, eu já entendi como funciona esse processo. Eu já apliquei na minha vida e eu senti uma diferença enorme. Então, de uns tempos pra cá, eu nunca mais tive efeito sanfona. Por quê? Porque eu aprendi o quê? A balancear as refeições, colocá-las de uma forma nutritiva, que dê saciedade. E aí, automaticamente, o processo de emagrecimento, ele acontece. Ele acontece, não precisa você ficar cortando, né, eliminando ali, porque isso engorda. Nada de forma isolada engorda, a não ser que você come muito. Então, você precisa ter esse equilíbrio, você precisa aprender controlar a sua alimentação ali para ela poder funcionar de uma forma saudável e você emagreça sem sofrimento. Pois é, né, gente? Porque às vezes a gente vê o emagrecimento assim, é tão sofrido e depois que a gente envelhece fica mais difícil e que não sei o que. Isso tudo aí eu já te digo de cara, é mito. Então, assim, vai atrás
de pessoas que te ajudem, de pessoas que orientem. Porque se você ficar aí vendo, porque deu no Instagram, porque deu no Facebook, porque deu na televisão, isso não vai te levar a lugar nenhum. E aí muitas vezes a gente precisa de um acompanhamento. Exatamente, a gente precisa de um acompanhamento, porque ninguém vai a lugar nenhum sozinho, ainda mais se você quer emagrecer. As tentações, aos montes. E se prepara, viu? Porque daqui a uns dias tem Páscoa, então você vai querer se encher de chocolate. Então, a gente precisa aprender a lidar com o que a gente tem, para que a gente não coma em excesso, né? Então, assim, eu vou dar aqui umas ideias do que, né, por exemplo, assim, a gente tá falando de alimentação em família, né? Então, refeições saudáveis que você pode fazer. Então, assim, eu até fiz ontem aqui para as crianças, elas adoram. Que é o quê? Mingau de aveia, né? Comer frutas com pasta de amendoim, uma panquequinha de banana. Isso tudo aí é saudável para você colocar nos seus hábitos alimentares, né? Então, assim, iogurte, granola, essas coisas todas. Então, depois, o almoço e o jantar, eles precisam estar equilibrados, né? Isso que eu falava da questão do equilíbrio. Então, você precisa colocar alimentos proteicos, energéticos e reguladores. Então, é uma proteína, é um legume, é um arroz, é um legume refogado ali. Porque tudo em excesso, gente, faz mal, né? Então, assim, o lanche, mesma coisa, né? Você pega uma fruta, pipoca, às vezes eu dou pipoca de lanche aqui para as crianças. E, assim, eliminar açúcar, né? Porque quanto menos açúcar, melhor, né? Até porque isso aí faz uma diferença enorme no seu humor. Então, se você comer açúcar demais, isso aí te atrapalha. Depois, para as crianças comerem melhor. Porque a minha criança, ela não come. Eu não gosto. Aqui em casa eu passo por um processo de... porque meu filho não come. Ele não come porque vai depender muitas vezes da maneira que você prepara. Então, se você prepara de um jeito que ela não vai comer, realmente ela não vai comer. Então, se ela não tá comendo, é porque você precisa preparar de uma maneira diferente. Então, coloca a criança no processo, né? Coloca ela junto ali pra fazer, vamos fazer tal coisa, vamos adiantar o almoço, vamos adiantar o lanche, me ajuda aqui, pega as frutas lá. Então, isso vai incentivando, né? Vai criando gosto pelas coisas. E isso que eu falava, né? Da apresentação lá com os bichinhos, né? Não precisa ser com os bichinhos, mas uma apresentação que fique legal, que a criança fala, nossa, isso aqui tá com cara de gostoso, né? E se tiver bem feito, bem preparado, bem equilibrado, a criança vai comer, né? O prato precisa estar colorido. Não necessariamente, ele precisa estar equilibrado. O colorido é bom? É bom porque incentiva. Então, desperta o interesse, né? Se você tem esses pilarzinhos aí. Então, também não ficar assim rotulando, porque você não gosta disso, então não vou fazer. Então, assim, faz de uma maneira diferente, né? Fala, porque você vai gostar, então faz de outra maneira, né? E depois, gente, a questão do exemplo, né? Isso que eu falava. O exemplo, ele reflete muito. Então, se a criança vê que você tem bom hábito, se você faz ingestão, né, de coisas saudáveis, ela vai querer também, né? Então, porque se você fica ali só no pacotinho, o pacotinho não te leva a lugar nenhum. Aliás, vai te levar para o hospital no fim da vida. Então, você não vai ver resultado agora, mas você vai ver o resultado disso lá na frente se você plantar isso agora. E claro que se você comer bem, nas boas quantidades, né, de uma maneira equilibrada, o seu processo de emagrecimento, ele vai acontecer naturalmente. Ele vai acontecer naturalmente. Porque eu como bolo e engordo. Vai comer se você comer bolo todo dia, entendeu? Você não vai engordar se você comer um pouquinho ali, às vezes sem açúcar. Então, nada de forma isolada vai te fazer engordar. Porque isso aqui engorda. Porque isso aquilo ali engorda. Não. Agora, se você fizer um bolo e aumentar a quantidade, aí sim você vai engordar. Então, você precisa aprender a fazer o equilíbrio
para que você fique bem alimentada, bem nutrida, com mais disposição, com mais vida. Quer coisa pior do que você tá acima do peso e ficar correndo atrás de criança? É o fim da picada, né, gente? Então, assim, vamos ser saudáveis. Combinado? Então, essa é a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me manda aí nos comentários pra gente ir trocando ideias. Porque assim, criança precisa de energia. Se você fica dando pacotinho, ela vai ter picos de energia e não vai sossegar nunca. Então, se você tem uma boa alimentação, ela vai ter o pico de energia de uma forma saudável e que não vai atrapalhar na saúde dela. Porque se você dá pacotinho, ela vai ter o pico de energia, mas isso vai atrapalhar na saúde dela. Qual é a saúde que você quer dar para o seu filho, né? Então, vamos dar comida sem complicação. Combinado? Então, combinado. Te espero você na semana que vem.